em história nos países a que eu me referi, estão apoiados em coalizões de interesses de atores fortes, né? Então também não são condicionantes que mudam facilmente ou rapidamente. Acabou já. E esse não mudam rapidamente nem facilmente, mas são dinâmicos. Quer dizer, bem ou mal, são condicionantes históricos e a pergunta que a gente pode fazer para o futuro é em que direção, em que ritmo eles evoluirão e se essa evolução tornará mais possível, mais viável a convergência de interesses entre os países dos BRICS e, principalmente, o aprofundamento das relações econômicas entre esses países. Obrigado, desculpa pelo tempo longo de apresentação. Está funcionando? Estão me ouvindo? Então, bom, primeiramente queria agradecer pelo convite de participar desse painel e desse seminário muito bem organizado. Bem, ouvindo algumas das apresentações dos últimos dias, inclusive a do Pedro, fica claro, para começar, que há pelo menos 4 lógicas de análise que justificam o uso da sigla BRICS, dependendo, né? Primeiro, é o efeito que o crescimento desses países está tendo, ou pode ter, sobre a economia e a política internacionais, né? A apresentação do Pedro ilustrou, acho que, cada uma dessas lógicas de análise. A segunda refere-se às interações entre os BRICS em si, né? Por exemplo, as relações internacionais entre os Estados, os acordos comerciais, as oportunidades econômicas, assim como os desafios da concorrência, nas áreas de comércio e na cooperação técnica. A terceira lógica seria BRICS como um projeto político internacional, e aqui a gente também já ouviu algumas ideias em relação a isso, né? A capacidade de atuação conjunta nos fóruns internacionais, em algumas versões oferecendo um contrapeso para a influência dos países industrializados, e em outras versões até mesmo uma possível alternativa de governança internacional. E tem uma quarta lógica de análise, que é a que eu vou utilizar nessa apresentação, que é a dos BRICS como referência para novas análises comparadas, para que possamos formular novas alternativas para o desenvolvimento socioeconômico. O Pedro identificou, por exemplo, algumas convergências aqui nesse quadro entre o Brasil, a Índia e a China, entre elas a preocupação que temos em comum com a redução da desigualdade socioeconômica. Então, eu vou usar essa última e quarta lógica para examinar um tema específico dentro dos modelos de desenvolvimento. Eu vou me concentrar um pouquinho mais na China, mas o trabalho e o paper em si fazem uma comparação com a Índia também. Óbvio que comparações entre Brasil, Índia e China nunca serão perfeitas, não é? Nós estamos lidando com contextos que são totalmente diferentes em alguns aspectos, parecidos em outros. No entanto, acho que há várias razões para acreditar que os BRICS podem oferecer um ponto, ou melhor ainda, vários pontos de referência para o nosso conhecimento e para o planejamento do desenvolvimento. Eu não estou falando aqui no planejamento no sentido muito estreito do planejamento estatal necessariamente. O planejamento também pode ocorrer em parceria com o setor privado, por exemplo. Mas a ideia aqui é basicamente que nós podemos aprender com os erros e com os acertos, né, uns dos outros. Nós estamos muito acostumados a olhar para o norte, para imaginar os melhores caminhos do desenvolvimento, e essa tendência, claro, que vem sendo reforçada pela influência que esses países industrializados têm nos processos de globalização, assim como nas organizações que atuam no desenvolvimento internacional. Bem, então temos aqui essa ideia que os BRICS também oferecem uma oportunidade de aprendizado mútuo sobre as experiências de desenvolvimento. E vamos usar, então, como ponto de referência essas sociedades que, pelo menos em alguns aspectos, vêm passando por experiências mais parecidas com as nossas, até por causa do crescimento muito rápido. Então, por exemplo, nós temos padrões de urbanização
muito altos, né, que divergem um pouquinho aqui agora no Brasil com os da China e da Índia. Nós temos também preocupações com desigualdade, inclusive a pobreza absoluta. Nós temos preocupações cada vez maiores com o meio ambiente. Então, isso nos oferece novas oportunidades para visualizar a gama de trajetórias possíveis no desenvolvimento socioeconômico. Essa abordagem que eu estou tomando nesse paper não é exatamente nova, né? Há toda uma literatura da economia e da sociologia que examinam as trajetórias de desenvolvimento tomadas, por exemplo, pelos tigres asiáticos nos anos 70 e 80, assim como países intermediários daquela época, entre eles o Brasil e a Índia. Então, por exemplo, o trabalho do Peter Evans, da Alice Amsden, que é do MIT, e do indiano Atul Kohli, né, examina o papel do Estado e das alianças entre o Estado e o setor privado na formulação e consolidação de projetos de desenvolvimento. Bem, só uma nota de precaução. Óbvio que, mesmo estando geograficamente longe uns dos outros, os nossos modelos de desenvolvimento não são completamente independentes, né? Mas, para o propósito desse projeto, eu vou, então, fazer uma análise comparada. E, dado o limite de tempo, hoje, eu vou me concentrar num tema até mais específico, que eu espero que seja complementar às outras apresentações, inclusive a de ontem à tarde, né, sobre cooperação técnica, que é a educação. Agora, eu não vou falar na educação como uma simples série de metas a serem cumpridas, que é como a gente geralmente aborda o problema da educação. Eu quero falar na educação como um dos alicerces da estratégia de desenvolvimento nacional, né? E isso acho que é uma forma de pensamento sobre a educação que ainda está meio fraca aqui no Brasil. Bom, poderíamos falar de vários outros setores, né, que também fazem parte das estratégias de desenvolvimento e das políticas sociais, assim como uma vasta gama de fenômenos sociais que vão bem além do controle e do alcance do Estado. A ideia aqui, basicamente, em relação à China e à Índia, é que esses dois países têm seguido, de maneiras distintas, mas muito interessante para nós, estratégias de investimento em educação. Então, justamente por ser um dos alicerces do crescimento sustentável, né, esses dois países têm pensado na educação de uma forma, eu acho que, bem mais estratégica do que o Brasil. O que isso tem a ver com o tema do nosso painel, né? As perspectivas econômicas dos BRICS para o Brasil. Bom, primeiramente, e acho que o Pedro também mencionou esse ponto, né? Alguns otimistas acreditam que a educação é uma espécie de panaceia. A educação vai resolver todos os nossos problemas sociais e será o principal motor do crescimento econômico, do desenvolvimento sustentável e sadio. Eu não acredito nisso. Acho que eu tenho uma visão bem realista. Eu acho que a educação eficaz é uma condição necessária, porém não suficiente para o desenvolvimento socioeconômico, que tem essas duas características. A primeira característica é de sustentabilidade, tanto no sentido ambiental, muito em voga hoje em dia, quanto no sentido mais tradicional da continuidade. Desenvolvimento também sadio. O que eu quero dizer? Aqui eu vou pegar emprestado palavras do economista indiano Amartya Sen, que pensa no desenvolvimento muito além do crescimento do PIB, para incluir também a expansão das possibilidades e escolhas, mesmo a nível individuais, pelo cidadão. Então, temos aqui esse pressuposto que a educação é uma condição insuficiente, porém necessária, né? E vamos, então, voltar primeiro para o Brasil, antes de examinar o caso da China, e um pouquinho mais da Índia, né? A gente bem sabe que aqui no Brasil nós temos vários gargalos, quando a gente fala das nossas perspectivas econômicas. Temos, por exemplo, o gargalo da infraestrutura, que é compartilhada também com a Índia, né? Tem sérios problemas de infraestrutura. Temos o gargalo da carga tributária, que às vezes é excessiva e utilizada de uma maneira
pouco eficiente, mas temos esse grande gargalo que é a educação. Possivelmente, esse gargalo da educação representa, acho eu, o maior impedimento para o nosso crescimento e desenvolvimento sustentável e sadio, porque, primeiro, ele é o que mais tempo demora para ser melhorado, e segundo, porque ele é o que mais demora para surtir efeito. Então, eu acho que, assim, se o sistema educacional brasileiro continuar como ele está agora, é até possível que a nossa economia continue crescendo a taxas muito elevadas, mas as oportunidades do mercado de trabalho e além do mercado de trabalho não serão bem distribuídas. Então, com isso em mente, há muito que a gente possa aprender sobre como tornar a educação, né, muito mais do que uma série de metas estatísticas que a gente tenta cumprir para mostrar que as nossas escolas estão mais cheias e as nossas universidades mais produtivas. O segundo ponto de reverência também, né, de relevância, queria dizer, mas acho que reverência também é apropriado, é que há uma nova corrida educacional. Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho na educação como objeto de relações internacionais e de concorrência internacionais. Isso não é nada novo, né? A gente conhece a história da Guerra Fria, sabe muito bem que já houve uma outra onda de concorrência educacional. Mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, em janeiro deste ano, no seu discurso anual ao Congresso, o presidente Barack Obama alertou que a prosperidade futura dos Estados Unidos permanecerá em risco, a não ser que o país invista mais nas áreas críticas da educação e da pesquisa científica. E aqui o que é de mais interessante é que ele não, claro, não está mais se referindo à União Soviética, e sim aos países BRIC. E foi uma referência explícita. Ele disse que o país está passando por um momento Sputnik, né, que foi o que lançou a onda prévia de concorrência educacional, e diz que isso irá definir se os Estados Unidos serão líder ou seguidor nessa nova ordem internacional. Então, com essa frase, ele comparou o desafio de competir contra gigantes econômicos como a China e a Índia, aqui eu estou utilizando o linguajar do próprio discurso, contra a concorrência com a União Soviética nos anos 50 e 60. Né? Isso tem em comum também a ênfase sobre a ciência e tecnologia, que, por exemplo, na Índia tornou-se quase que uma obsessão, até certo ponto na China também. É interessante notar que não foi essa a primeira vez que o Barack Obama citou esse tipo de comparação. Por exemplo, eu achei agora um artigo em outubro do ano passado. Ele criticou a proposta republicana, que foi, se eu não me engano, de cortar os gastos com a educação americana em 20%. Ele disse que o investimento na educação não visa somente tornar os Estados Unidos mais competitivo e preparar os nossos filhos para os empregos do futuro, mas também uma questão de identidade nacional. E a gente vai voltar para essa questão no finalzinho da apresentação. Quem somos? Para onde queremos ir? A educação deve servir a um projeto de nação, mesmo que esse projeto não seja tocado unicamente pelo Estado. Então, eu quero fazer 3 pontos básicos nessa apresentação. Primeiro é que a gente ouve muito sobre os sucessos acadêmicos da China e da Índia, né? A China tem se saído muitíssimo bem nos testes comparados internacionais, entre eles o PISA, que é administrado pela OCDE. A Índia também tem se saído